Qual que foi o seu mestrado? Foi focado em quê? O meu mestrado, eu trabalhei com idosos com demência. Na verdade, eu trabalhei com familiares de idosos com demência. A gente fez uma análise estratificada de quais eram os cuidados mais importantes e quais eram as dificuldades desses familiares. Então, era na área de psicologia, né? Acabou pegando para essa área. Então, a gente usou uma técnica que é bem interessante, que é uma técnica de cartões, hierarquia, tal. Então, eu fazia entrevistas com esses familiares e acabamos fazendo uma hierarquia de prioridades e de dificuldades que esses familiares tinham no cuidado com esses idosos com demência. Então, esse foi meu mestrado, porque tinha a ver com essa coisa da psicologia, né? Na área da psicogerontologia e tal. E aí, depois, no meu doutorado, eu fui fazer na Unifesp, dentro da disciplina de geriatria já, então bem voltado para essa questão da saúde. E, naquela época, o que aconteceu? A Unifesp foi uma das primeiras universidades que propôs um estudo longitudinal, né, que foi o EPIDoso, que era um segmento de uma população, com verba da FAPESP. Eu entrei exatamente nessa época. Na verdade, eu já estava lá, né? E aí o meu orientador na época falou, bom, agora você fez o seu mestrado fora, agora vai fazer o seu doutorado aqui. E abriu uma vaga e eu entrei, né? Então, o meu doutorado foi um estudo epidemiológico com idosos, né? Então, a gente tinha lá um segmento de uma coorte de idosos e foi um estudo longitudinal de fatores de risco para quedas em idosos. Foi aí que a coisa das quedas... Eu até demorei um pouco para entender o que aconteceu. Essa coisa das quedas é que entrou na minha vida aí, né? E nunca mais me largou. E aí eu continuo estudando isso até hoje. Mas o meu doutorado foi um estudo epidemiológico, o primeiro estudo epidemiológico, eu acho, na área de fator de risco para quedas em idosos no Brasil, né? Legal. E depois o pós-doutorado que você fez? O pós-doutorado, eu fui estudar quedas também, né? Mas desviou um pouco para um estudo mais de fragilidade, né? Que na época a minha supervisora estava com um estudo ela acompanhava idosos pós-hospitalização, né? Recente. Então, 3 meses saía do hospital e aí fazia uma avaliação não só de fragilidade, mas dos fatores de risco para quedas também, né? Então, quando eu fui para a Austrália fazer o pós-doc, ela estava terminando esse trabalho. Então, eu acabei entrando um pouco nessa pesquisa que ela já estava conduzindo quando eu estive lá, né? Legal, hein? Que lugar da Austrália que você fez lá? Eu fiz na Universidade de Sydney, né? Na Universidade de Sydney. Legal. Na verdade, eu fiz num instituto que era vinculado à Universidade de Sydney, que agora não é mais, né? Que era o The George Institute for Global Health. Porque a equipe de fisioterapia da Universidade de Sydney estava dentro desse instituto na época, né? E vários brasileiros foram para lá e fizeram, né? Os seus mestrado e doutorado lá. A Austrália absorveu muito brasileiro, né? Teve um período... Em muitas áreas. Muitas áreas. Tem um pessoal de dor lombar, que até hoje, né, é muito forte, né? Exatamente nessa época. E continua, né? Porque a gente vê que... E como foi essa experiência lá na Austrália? Assim, não só da pesquisa, mas de ver como que é o profissional australiano, de ver como que é o cuidado. Dos insetos gigantes da Austrália. De fugir dos animais que queriam te matar. De lá. Olha, eu acho que foi uma experiência bem, bem bacana, né? Eu acompanhei um programa que chama Stop Falls lá, né, na Austrália, e é um programa que acontece na comunidade, então você ia lá num bairro distante, né, e acontecia dentro de um centro, no caso era dentro de um hospital, e era um programa de prevenção de quedas que acontecia lá. Então, dava para ver um pouco como é que isso se dava lá dentro do serviço e tal. E eles têm muita coisa, né? Então, por exemplo, eles têm
essa coisa de cuidados em casa é muito estruturado já, né? Então, eles têm uma pessoa que passa lá todo dia na casa do idoso para ver se esse idoso mora sozinho, por exemplo, para ver se ele está bem, se ele não está bem e tal. Está coordenado junto com, né, a comida sobre rodas lá, o Meals on Wheels, que leva, né, a comida. Está coordenado com a questão, muitas vezes, de colocar uma rampa de entrada na casa do idoso para ele poder entrar e sair com mais facilidade. Então, assim, a coisa já está mais estruturada, né? Nesse programa de prevenção de quedas, por exemplo, eu fiquei surpresa de ver que, por exemplo, o governo australiano dá óculos de sol gratuito para os idosos, né? Porque realmente, né, a luminosidade é um fator de risco num lugar onde você tem muito sol, uma incidência, né? Então, faz parte, né? Assim, então, tem coisas locais, né, que você vê que o governo se preocupa muito, né? Mas os físios, eu acho que a gente está par e passo ali. Não acho que eles têm uma formação muito diferente do que a gente tem, não. Eu acho que a gente está muito bem, né? Eu acho. Não vi grandes diferenças, sabe? Assim, agora, eles têm centros, né, mais bem equipados, mais avançados e tal, nesse sentido, né, eu acho. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista de formação, não acho que a gente esteja aquém, né? Tanto é que os brasileiros se dão muito bem lá, né? Porque a gente tem uma boa formação, eu acho. Né?